Olá, boa noite. Somos do curso de farmácia. Estaremos dando início a uma apresentação da disciplina Físico-Química, ministrada pelo professor Dr. Alan Garcia Cardoso da Silva. Equipe de farmacolandos, Luciana André, Lucas Porto, Maria Amélia. Nosso tema sugerido foi solução isotônica. Na apresentação abordamos componentes, preparação e exemplos. Uma solução isotônica é aquela que apresenta a mesma concentração de soluto em relação a uma solução parada ou isolada por uma barreira semipermeável. Essa barreira ela permite que o solvente passe por ela, porém nem todas as partículas de soluto passam. Nessa imagem que ilustramos abaixo, é o que se entende por uma solução isotônica. A concentração de água ela é a mesma dentro e fora da célula, de modo que suas moléculas entram e saem da membrana celular com a mesma frequência, iguaizinhas. Portanto, se duas moléculas de água entrarem na célula, duas delas sairão simultaneamente do meio extracelular. Esse estado ele é chamado de isotonicidade e ocorre apenas quando o meio aquoso, dentro e fora da célula, contém a mesma número de partículas de soluto dissolvido. Assim, a solução será isotônica se a concentração de seus solutos forem semelhante ao fluido do meio intracelular. Por exemplo, solução de salina 0,9% é isotônica. Vou falar um pouco sobre componentes de soluções isotônicas. Existência de uma solução isotônica. Para que exista uma solução isotônica, primeiro é necessário garantir que a osmose ocorra na solução ou no meio solvente e não a difusão do soluto. Isto só é possível se uma barreira semipermeável estiver presente, o que permite que as moléculas de solvente passem por ela, mas não as moléculas de soluto, especialmente os solutos com carga elétrica. Soluto não pode difundir. Assim, o soluto não pode difundir de regiões mais diluídas. E, ao invés disso, serão as moléculas de água que se moverão de um lado para o outro, atravessando a barreira semipermeável e a osmose ocorrendo. Em sistemas aquosos e biológicos, essa barreira é a membrana celular, por excelência. Tendo uma barreira semipermeável e um meio solvente, também é necessária a presença de íons ou sais dissolvidos em ambos os meios. Esses meios é o interno, que é o dentro da barreira, e o externo, fora da barreira. Excesso ou déficit de moléculas de água. Bom, se a concentração desses íons for a mesma em ambos os lados, não haverá excesso ou déficit dessas moléculas para solvatá-los. Ou seja, o número de moléculas livres de água é o mesmo e, portanto, elas não cruzarão a barreira semipermeável para nenhum lado, a fim de equalizar as concentrações dos íons. Preparação e suas condições e equação. Embora uma solução isotônica possa ser preparada com qualquer solvente, uma vez que a água é o meio das células, essa é considerada a opção preferida, sabendo exatamente que a concentração de sais de um órgão específico do corpo humano ou a corrente sanguínea, é possível estimar qual sal deve dissolver em um determinado volume. No organismo dos vertebrados, aceita-se que, em média, a concentração de soluto no plasma sanguíneo seja de cerca de 300 miliosmol por litro, que pode ser interpretada da seguinte forma: quase 300 milimol por litro, ou seja, é uma concentração muito diluída. Para estimar a miliosmolaridade, segue-se a equação abaixo. Para ficar mais prático, assume-se que o G, o coeficiente osmótico, tem um valor de 1. Portanto,
A equação é agora como osmolaridade M vezes V. M é a molaridade do soluto e V é o número de partículas na quais o soluto se distorcia na água. Em seguida, multiplicamos esse valor por 1000 para obter a miliosmolaridade de determinado soluto. E no caso, se houver mais de um soluto, a miliosmolaridade total da solução será a soma da miliosmolaridade de cada soluto. Quanto mais soluto existir no interior das células, menos isotônica será a solução preparada. Vamos ao exemplo de preparação. Suponha que se deseje preparar 1 litro de uma solução isotônica a partir de glicose e fosfato de ácido de sódio. Quanta glicose deve ser pesada? Suponha que 15 gramas de fosfato de sódio serão usados. Primeiro passo. Primeiro, devemos determinar a osmolaridade do fosfato de sódio, calculando sua molaridade. Para fazer isso, recorremos à sua massa molar ou peso molecular, que é de 120 gramas por mol. Como nos pede 1 litro de solução, determinamos as topeiras e teremos a molaridade diferente. Moles de fosfato de sódio igual a 15 gramas, dividido por 120 gramas por mol, igual a 0,125 mol. Fosfato de sódio igual a 0,125 mol por litro. Mas quando se fosfato de sódio dissolve-se em água, que libera um sódio e um cátion de sódio e um ânion de hidrogenofosfato, então V, que são os números de partículas, tem um valor de 2 na equação osmolaridade. Em seguida, procedemos ao cálculo de fosfato de sódio. Osmolaridade igual a molaridade vezes V, número de partículas, igual a 0,125 mol por litro vezes 2, igual a 0,25 osmolaridade por litro. E multiplicando por 1000, temos a miliosmolaridade de fosfato de sódio, 0,25 osmolaridade por litro vezes 1000, que é igual a 250 miliosmolaridade por litro. O segundo passo, como a miliosmolaridade total da solução deve ser igual a 300 miliosmolaridade por litro, subtraímos para saber qual deve ser a glicose. Miliosmolaridade por litro, glicose, igual a miliosmolaridade por litro total, menos miliosmolaridade por litro fosfato de sódio. É igual a 300 miliosmolaridade por litro menos 250, igual a 50 miliosmolaridade por litro. Como a glicose não se dissocia, V, que é o número de partículas, é igual a 1, e sua osmolaridade é igual à sua molaridade. M, que é a glicose, igual a 50 miliosmolaridade por litro, dividido por 1000, igual a 0,5 mol por litro. Como o molar de glicose é de 180 gramas por mol, finalmente determinamos quantas gramas devemos pesar para dissolvê-lo naquele litro de solução isotônica. A massa glicose igual a 0,05 mol vezes 180 gramas por mol igual a 9 gramas. Portanto, este isotônica, fosfato de sódio
por glicose, solução preparada através da dissolução de 15 gramas de fosfato de sódio e 9 gramas de glicose em 1 litro de água. Exemplos de soluções isotônicas. As soluções ou líquidos isotônicos não causam gradiente ou alteração na concentração de íons no organismo. Portanto, sua ação é essencialmente focada em hidratar os pacientes que o recebem em caso de sangramento ou desidratação. Solução salina normal. Uma dessas soluções é a solução salina normal, com a concentração de cloreto de sódio de 0,9%. Solução de Riga com lactato. Outras soluções isotônicas usadas para o mesmo objetivo são o lactato de Riga, que diminui a acidez devido à sua composição tampão, e as soluções de fosfato de Sorensen, compostas de fosfatos e cloreto de sódio. Sistemas não aquosos. A isotonicidade também pode ser aplicada a sistemas não aquosos, como aqueles em que o solvente é um álcool, desde que exista uma barreira semipermeável que favorece a transferência de moléculas de álcool e retém as partículas de soluto.